Olá, meus queridos alunos do 5º ano A de Direito da Universidade de Taubaté. Esse é o nosso primeiro encontro, enfim, nossa primeira aula telepresencial, onde o contato entre o aluno e o professor, enfim, é modificado agora nesse momento em face da necessidade de um isolamento social. A nossa aula hoje é dia 9/4, quinta-feira, 9/4 de 2020, quinta-feira. Essa nova modalidade, enfim, essa aula será incluída no EVA, é um link do YouTube, onde eu coloco no meu canal do YouTube, e do meu canal do YouTube eu levo esse link aí ao EVA e o aluno acessa pelo EVA. Sem prejuízo, esse link dessa primeira aula e das demais aulas serão destinados também a representante de sala para viabilizar o acesso de todos, tanto pelo EVA, também pelo WhatsApp, acessando aí o YouTube, e aí você tem acesso à aula, ela está num perfil ali público de acesso ao aluno. Bom, essa nossa aula de sistema remoto, enfim, é uma aula de acordo com o conteúdo programático, enfim, então viemos seguindo aí uma primeira semana de quarentena, onde foi alimentado o sistema pelo professor Wagner, coordenador dos professores, junto com o chefe do departamento Rodrigo, o sistema EVA, aprimorou-se numa segunda semana também com a inclusão aí de trabalhos, e agora chegamos na terceira semana, enfim, do nosso isolamento social. Muitos falam em isolamento social vertical, outros falam em isolamento social horizontal para manter aí o cunho da economia no nosso país, o cunho econômico, né? Enfim, a questão de momento é o seguinte: há um decreto de calamidade pública, há determinações da União, do governo do Estado e do governo municipal, na sede do seu executivo, né, dentro da tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Cabe ao poder executivo, nesse momento de administração, de execução, as determinações, diretrizes, enfim, de acordo com as disposições constitucionais, acerca da adequação. Além disso, o MEC, para que os alunos não percam o semestre, também autorizou e viabilizou esse contato, essa aula onde o professor e o aluno têm essa troca. Acrescento a vocês também que no horário de aula estarei no EVA, no programa aberto, enfim, para termos essa troca, enfim, onde o aluno pode aí realizar as suas dúvidas, enfim, os seus questionamentos sobre a nossa aula, enfim, sobre esse nosso encontro, certo? Então, estou com saudades de vocês, a verdade é essa, queria estar no encontro aí presencial com vocês. Essa dinâmica de aulas aqui, ela fica um pouco fria, enfim, não tem aquele contato efetivo, caloroso do aluno com o professor, naquela troca em sala de aula, mas temos que nos valer da tecnologia nesse momento. Se temos a tecnologia, vamos utilizá-la a nosso favor. Vamos usá-la para a promoção, então, da nossa aula, para a manutenção do semestre, certo? E mantemos a saúde, temos que nos manter vivos, temos que nos manter isolados nesse momento para evitarmos o contato social, aglomerações, e que esse vírus, enfim, o Covid-19, venha se disseminar no nosso cenário nacional, como são as notícias, enfim, o que estamos vivenciando aí dioturnamente no cenário internacional, onde o seu início foi na China, com picos aí gritantes, depois teve um efeito abrupto na Itália, enfim, com inúmeras mortes, perpassou pela Espanha também de forma avassaladora, e a situação de momento da semana atingiu os Estados Unidos. E aí, para que evitemos que atinja o nosso solo nacional, o Brasil, como atingiu China,
Itália, Espanha e agora essa semana os Estados Unidos, temos que manter o isolamento social. Eu sei que todos já estão cansados de ficar em casa, já quando saio, enfim, para vir aqui ao escritório, enfim, fazer o home office, na verdade, do escritório. Essas aulas são gravadas não na minha residência, aqui no meu escritório, enfim. Entendo que a população, né, nessa semana, enfim, ela está um pouco descrente com o coronavírus, enfim, já vejo muitas pessoas nas ruas, vejo alguns comércios aí que não são serviços essenciais, com plena funcionalidade e efetividade normal, enfim. Bom, então muita atenção nesse momento para aqueles que podem ficar em casa, permanecer em casa, permaneçam, enfim, para que não tenhamos aí no mês de abril, enfim, uma onda expressiva no Brasil com a questão do coronavírus, tá bom? Bom, o nosso tópico de aula, enfim, da segunda semana, entrando nessa terceira semana, perpassamos aí, seguindo o conteúdo programático de vocês, das nossas aulas presenciais, onde vimos o conceito de contrato, vimos os elementos constitutivos de contrato, a classificação dos contratos, os princípios contratuais, a interpretação dos contratos. Aí entramos no cenário aí de quarentena, posicionamento do direito dos contratos, né? Aí entramos e a formação dos contratos aí foram em trabalho, enfim, que vocês entregaram aquele resumo daqueles textos indicativos. E aí a aula de hoje vou tratar com vocês o ponto 4 e o ponto 5 aqui da nossa ementa, enfim, da nossa conjectura do conteúdo programático, acerca da estipulação em favor do terceiro e acerca da promessa de fato de terceiro, certo? Então, para isso, peço que os alunos estejam aí com papel, caneta, né, o caderno de vocês em mãos, estejam também com o Código Civil. E aí é importante termos uma máxima de que nos contratos, meus queridos alunos, só está vinculado na questão contratual, em face do pacta sunt servanda, aquelas pessoas, e aí o caráter obrigacional do contrato, ele vincula as partes ali contratantes. Pensem comigo que caos e barbárie seria se eu pactuasse André com B, com Bruno, por exemplo, para Caio, um terceiro, realizar a atividade. Caio não faz parte do bojo contratual. Como é que Caio terá obrigações incutidas para si se ele não perpassa aí dentro da conjectura contratual? Então é até interessante, e isso é bem retratado por Carlos Roberto Gonçalves, um grande doutrinador de direito civil, onde ele coloca na máxima principiológica dos contratos a relatividade dos efeitos contratuais. Ou seja, os contratos só possuem efeitos relativos às partes contratantes, certo? Ou seja, no conteúdo a que se funda e nas partes que ali estão dentro dessa conjectura contratual. Legal? Então, imputar, e aí é o nosso tema, estipulação em fato de terceiro do conteúdo programático e promessa de fato do terceiro, teremos que observar aí o que o nosso legislador do Código Civil colocou ali no artigo 436 e seguintes, onde vai falar da estipulação em favor de terceiros, e depois no 439 e seguintes vai falar aí da promessa de fato de terceiro, certo? Onde então aparece essa figura de um terceiro na conjectura contratual a ser realizado então o seu caráter obrigacional. Partimos então, dentro de uma conjectura dos contratos, que é a nossa parte geral contratual, vamos perpassar por convenções coletivas, por seguro de vida, inclusive por questões de separação, onde as partes que estão contratando, as partes que estão ali criando as suas regras, elas estipulam em favor de terceiro regras, benefícios a serem destinados a esses terceiros. Acompanhem comigo aqui um caso de exemplo onde vai facilitar a assimilação do aluno. Vamos lá.
Pensem comigo um caso de seguro de vida. Seguro de vida. André, eu, pactuo com a seguradora Pro e Vida SA, é um nome fictício, eu, André, pactuo com a seguradora Pro e Vida SA um seguro de vida. Eu, André, posso ser o beneficiário desse seguro de vida? É claro que não. Como que eu, André, serei o beneficiário do seguro de vida se a causa que decorre da utilização do seguro de vida é a necessidade do meu falecimento? Se eu falecer, eu não poderei ser o beneficiário. Não adentrará o meu patrimônio o seguro de vida. Legal? Questão lógica. O direito não tem muitas questões lógicas, mas essa é uma questão lógica e clara. Bom, então, dentro da estipulação em favor do terceiro, pode André pactuar com a Seguro e Pro-Vida SA um seguro de vida, onde será feita uma apólice, certo? A apólice aí vai ter o conjunto do valor, do prêmio, certo? É até engraçado, né? A nomenclatura, o valor do prêmio pela morte, né? Mas é o valor, então, segurado em caso desse infortúnio, do falecimento, enfim. O valor da prestação, a parte que contrata, a parte que é contratada e aquele terceiro que será o beneficiário, certo? Então eu estou estipulando em favor de terceiro um benefício em face de uma questão contratual. Um contrato entre André e Seguro Pro-Vida, onde a estipulação desse contrato enseja um benefício estipulado a terceiro. Pegaram esse exemplo? Aí o terceiro dentro da parte alheio à questão contratual, mas aqui então beneficiário desse prêmio em face do seguro de vida. Outro ponto é um casal no momento de um divórcio, enfim, e aí esse casal tem uma residência e eles pactuam, eles entram em um consenso de que aquele imóvel do casal será destinado, será doado, será estipulado para o filho do casal, por exemplo. Tá vendo que as questões de contratação, de adequação estão entre João, estão entre Maria e estão estipulando em favor aí de um terceiro, do filho em comum desse casal. Estipulação em favor do terceiro. Mais um ponto, convenção coletiva de contrato de trabalho, é um acordo, é um contrato, convenção coletiva de contrato de trabalho. Estão colocando normas mais benéficas àquela classe, àquela categoria profissional. E quem criam as convenções coletivas? Como que é essa disciplina? Você, aluno do 5º semestre A, ainda não teve sobre convenção coletiva, que você vai ter lá em Direito do Trabalho no 7º semestre, em Direito do Trabalho 3. Mas já adianto a vocês, a convenção coletiva é um acordo onde trará mais garantias a uma categoria profissional específica, e aí pode ser metalúrgicos, comerciários, bancários, certo? Então, a categoria profissional com mais direitos além dos direitos já da CLT, e você já sabe o que é CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, porque você já tem aí aula de Direito do Trabalho 1 no 5º semestre e já tem acesso a CLT, certo? Bom, em Direito do Trabalho 3, então, convenção coletiva, mais direitos, contrato aí entre sindicatos. É o sindicato dos empregados pactuando com o sindicato dos empregadores, estipulando para terceiros, aqueles membros daquela respectiva categoria, mais direitos trabalhistas. Legal? Então essa é a figura da estipulação em face de terceiro aí, com alguns exemplos pontuais para você verificar que a máxima contratual do Pacta Sunt Servanda, a estipulação, enfim, em favor de terceiro, é possível em alguns pontos disciplinados em lei. Uma curiosidade aí, enfim, um ponto importante é que esse beneficiário, esse terceiro que vai se beneficiar aí com o que for estipulado a ele, ele não precisa ser um agente capaz, certo? Então, no momento da estipulação que é destinado, pode ser também um agente incapaz, pode ser aí um menor de idade, pode ser aquele que possui alguma limitação, certo? Então,
Não é necessário aí ser um agente capaz para figurar como beneficiário. Nem também é necessário o seu respectivo aceite nesse momento aí da estipulação, certo? Quando é colocado aí como beneficiário. O vínculo obrigacional, na verdade, entre os contratantes. E aí, embora haja uma destinação estipulado ao terceiro, enfim, ele não precisa, 2 pontos importantes, ele não precisa ser agente capaz, pode ser o agente incapaz, e dentro desse estabelecimento aí, inexiste a necessidade de uma recusa, de um aceite pontual no momento da estipulação contratual, até porque não figura e não aparece, enfim, nesse momento, o acesso do beneficiário ao que lhe é destinado. Então, se você gravou bem isso, coloque no caderno que não é necessário o consentimento desse terceiro interessado, certo? Então, a estipulação entre A e B, não é necessário o que está estipulado ao terceiro, enfim, não é necessário o seu consentimento. No entanto, mas, todavia, esse terceiro ele pode recusar, certo? Porque não seria crível também que eu estipule algo para alguém, este alguém não é necessário colocar o seu consentimento, mas quando no momento de receber isso que lhe é destinado, ele não possa recusar. Aí estaria instaurado o caos e a barbárie. Então, dentro disso, é possível sim que o terceiro realize a recusa daquilo que lhe fora estipulado. Excelente? Então, é fundamental você ter no caderno aí também que o terceiro, ele tem aí o direito, a possibilidade de recusar aquilo que lhe foi destinado. E aí, meus queridos alunos, se esse terceiro que recebeu essa estipulação não chega a ele aquilo que lhe fora estipulado, quem pode clamar isso perante o judiciário? Esse terceiro, que seria então um beneficiário e não recebeu, ele tem aí imbuído a ele a possibilidade jurídica de figurar no polo ativo dentro de uma questão processual, de direito processual civil, aí, enfim, nessa base contratual, para poder clamar aquilo que lhe deveria ser destinado e não foi. Prestem atenção, ele não figura na estipulação contratual. Poderá aquele terceiro que iria receber algo que lhe era destinado entre A e B, será que este C, que só teria destinação, mas não faz parte da relação contratual do que for pactuado, será que ele pode questionar questões contratuais e lhe exigir que aquele pacto inicial entre A e B lhe seja destinado? Ele pode figurar no polo ativo da ação? O que vocês acham? Sim, ele pode. Porque, em que pese haja uma definição entre A e B, pacta sunt servanda, essas partes aqui que se vincularam têm a obrigação de cumprir a relação contratual. E se dessa relação contratual quem iria se beneficiar era esse terceiro que for estipulado, sim, esse terceiro que for estipulado, ele tem a possibilidade de exigir o cumprimento daquele contrato. Quem mais tem a possibilidade? Aquele que pactuou também tem a possibilidade de cobrar do outro que fora pactuado o cumprimento contratual para destinação para C, aqui numa dinâmica de A, contratou com B, para C, sim. A também pode figurar no polo passivo em face de B, para então questionar o porquê não fora cumprido a destinação daquilo que for estipulado para C, no caso do exemplo, na verdade aí, que for estipulado para terceiro. Então, fundamental o aluno ter no caderno também. O terceiro beneficiário pode figurar como no polo ativo de uma demanda para aí solicitar que seja cumprido aí aquilo que lhe fora destinado, aquilo que lhe for ali estipulado. Também pode o A, ou seja, aquele que efetivamente pactuou o contrato, também ingressar judicialmente e exigir que haja o cumprimento da obrigação, certo? Isso está em termos com o artigo 436 aí do Código Civil, que nesse momento eu pediria para algum dos alunos em sala de aula ler o artigo 436 do
Código Civil. Na verdade, já adianto aqui para vocês, é interessante que estejam acompanhando essa aula com o Código Civil. 436, ele vai disciplinar o seguinte, que aquilo que for estipulado em favor de terceiro, esse terceiro que recebeu essa estipulação, desde que aceite aquilo que lhe for estipulado, ele pode exigir também o cumprimento. E aí tem um parágrafo único nesse 436 que também disciplina acerca da possibilidade daquele que pactuou também exigir. Então, tanto o terceiro quanto o que pactuou pode exigir o respectivo cumprimento. E aí tem uma ressalva aí importante também, que é o artigo 437. Nessa dinâmica aí de contratos, enfim, volto a dizer, a nossa prova, enfim, vamos até ter que acertar aí os trabalhos, porque teríamos uma prova oral, teríamos uma chamada oral, mas dentro da dinâmica aí desse coronavírus, enfim, vou pensar alguma avaliação substitutiva aí para vocês, enfim, nas próximas aulas eu devo passar para vocês aqui por essa nosso contato telepresencial e vou alimentar também no EVA. Mas um ponto importante aqui é o 437. 437, olha a doideira que o legislador colocou e deixou aí aberto. A pactua alguma coisa com B. A pactua que B deve cumprir alguma coisa em favor de C. Vocês acreditam que A, que pactuou com B, caso conste que cabe a execução a C, ou seja, C que não se beneficiou, que não recebeu isso, possa executar B, possa cobrar de B que a execução, então, possa esse clamar ser realizado por C, não poderá A, que pactuou originariamente, lembrem que C está fora da vinculação contratual, isso é o beneficiário, não poderá o A exonerar o B da obrigação. Pensem, A e B pactuam e depois A e B desistem. Se vinculou o caráter de execução a C, esse A que pactou não poderá exonerar B da necessidade de obrigação. Falar, não, B, a gente pactuou, pacta sunt servanda, mas vamos agora aqui exonerar esse contrato, vamos colocar fim ao contrato. Eu estou exonerando você B não precisa mais realizar a destinação, a estipulação a C. Você está exonerado dessa obrigação. O artigo 437 coloca um limitador às partes contratantes, dando força aí para C, que é ali aquele que fora estipulado. Então, muita atenção aí no 437 também. Aí tem o 438, eu vou ler aqui para vocês. O estipulante pode reservar-se do direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. O que diz a máxima do 438? Diferente do 437, onde coloca a diretriz ao terceiro para a possibilidade de execução de cobrança, no 438, na verdade, ele garante a primazia do estipulante, da figura do A, daquele que está pactuando, daquele que está contratando. Pensem comigo, alguém que faz um seguro de vida, vamos colocar o exemplo aqui no professor. André faz um seguro de vida com a Provida. E aí eu coloco como beneficiário a minha mãe. E a minha mãe vem a falecer. O seguro de vida é meu. O beneficiário era minha mãe. Minha mãe faleceu, ela vai poder receber quando eu falecer? Não, porque ela já faleceu. Aí eu coloco meu primo. Aí meu primo vem a falecer. Aí eu posso substituir? Posso. Aí eu coloco minha namorada. Aí eu termino com essa namorada. Ela não morreu, prestem atenção. Minha mãe morreu, meu primo morreu, coloquei o nome da namorada, terminei o relacionamento com a namorada. Eu posso modificar o meu seguro de vida? O beneficiário? Posso. Vou precisar da anuência dela, da modificação? Não, não vou. Vou precisar da anuência da seguradora aí do seguro de vida? Não, não vou. Então, 438, numa explicação mais tênue, mais palpável ao aluno, é o seguinte: o estipulante
ele não necessita da anuência nem da parte que ele contratou e nem da parte que ele estipulou para retirar esse terceiro. Se ele quiser cambiar, se ele quiser trocar esse terceiro a qualquer momento em face do que ele estipulou, nos termos do artigo 438 do Código Civil, é possível estipulante a qualquer momento, sem anuência, sem consentimento do terceiro. O terceiro que estava estipulado nem sabe, nem precisa saber, e o contratante também não precisa da anuência, na verdade precisa saber, precisa ser comunicado para trocar no seguro de vida o beneficiário, tranquilo? Mas só precisa saber, não precisa anuir. Então o estipulante pode a qualquer momento alterar aí, enfim, as cláusulas contratuais nesse sentido. Bom, superado essa primeira tomada de aula com os artigos 436 a 438, onde pudemos vislumbrar com exemplos, enfim, a questão da estipulação em favor do terceiro, onde partes contratantes se vinculam e podem estipular diretrizes e colocar beneficiários um terceiro. Esse terceiro não precisa dar a sua anuência, mas quando do recebimento, quando chamado então nessa relação que não pactou, ele pode recusar a obrigação. Isso é importante ficar vinculado aí na estipulação em fato de terceiro. E aquele estipulante, enfim, ele pode modificar e trocar a estipulação sem aí a necessidade da anuência do terceiro e sem a necessidade de anuência e concordância com quem ele estipulou o contrato. Essa é a máxima da estipulação em favor do terceiro. Dentro disso, temos agora um segundo tomo, uma segunda diretriz da nossa aula, onde nessa nova diretriz vamos falar do fato de terceiro, ou seja, da promessa do fato de terceiro. Pensem comigo que ninguém pode prometer algo em favor do terceiro. Pensem comigo, eu prometo a vocês que o cantor Roberto Carlos, logo que acabar esta quarentena do Covid, ele irá, na primeira aula presencial do 5º A, cantar a música... Qual música? Vamos lá. Do Roberto Carlos. Aquela do Calhambeque Bibi. Quero, do Calhambeque. Pense comigo, Roberto Carlos, eu prometendo que Roberto Carlos estará na aula do 5º A, da aula contratual, para falarmos aí de promessa, fato de terceiro. Eu que prometi a ida de Roberto, sem colher previamente a anuência, a concordância dele, responderei perante toda a turma por perdas e danos. A expectativa de vocês, eu causei em vocês um dano moral, vocês criaram uma expectativa e eu estipulei, eu pactuei com vocês uma promessa que eu iria cumprir? Sim, uma promessa que eu iria cumprir em levar um terceiro, a promessa de fato de terceiro, sem ter previamente aí anuído, conversado e convocado esse terceiro, certo? Então eu responderei por perdas e danos. Vamos adentrar e colocar isso numa conjectura contratual. Isso só foi para vocês irem assimilando e pisando nesse terreno de promessa de fato de terceiro, certo? Promessa de fato terceiro, meu aluno do 5º A, tome nota agora do artigo 439 do Código Civil. Artigo 439 do Código Civil, meu querido aluno, você irá vislumbrar aí, aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não executar. Vamos ver a máxima também para Carlos Roberto Gonçalves, volto a dizer aí, o grande doutrinador de direito civil. Também gosto bastante de Flávio Tartucci, gosto de Maria Helena Diniz, estou aqui cercado por eles, Flávio Tartucci, Maria Helena Diniz e Carlos Roberto Gonçalves.
Bom, o que é essa promessa de fato de terceiro ou contrato determinado por outrem, por terceiro? O único que vai se vincular é aquele que promete. Então aquele que realizou a promessa é aquele que vinculou-se. Dentro do pacta sunt servanda é aquele que pactuou, aquele que realizou a promessa de que um terceiro iria comparecer, porque senão o próprio terceiro pactuava direto aí com o destinatário final. O que acontece muito isso com promoção de eventos, e aí estamos inclusive nesse momento aí de inúmeras lives, enfim, falando de questões dessas campanhas publicitárias, enfim, de inúmeros músicos que estão com lives no YouTube, no Instagram, enfim, e a todo tempo eles falam, é algo muito próximo, enfim, caso vocês tenham acompanhado alguma live, verificaram isso, que muitos estão falando dos bastidores, enfim, das questões aí de holds, de iluminação, de gráficas, de empresas e empresários que fecham o contrato, dessas empresas que realizam a intermediação entre o cantor, o agente, seu empresário e a casa de show, o destinatário final, essas então indústrias aí do meio musical. As indústrias do meio musical, elas muitas vezes fecham com a casa de shows ou fecham com o artista e aí acabam fechando apenas com um ou apenas com o outro e fica nessa promessa de fato de terceiro, porque com quem eles fecham primeiro, eles prometem que irão trazer o artista, só que se eles previamente não falam com o artista, essa agência que aí vinculou e prometeu que levaria um cantor X, é a ela que caberá cumprir com o contrato, e sendo impossível cumprir o contrato, trazer um terceiro alheio à relação contratual que não for previamente pactuado, responderá então essa agência por perdas e danos perante aos que então compraram eventualmente um convite, enfim, dessa casa de shows, daquele respectivo show. Bom, nesse momento aí de Covid-19, professor, eu comprei o ingresso lá, o show foi cancelado, tal. Gente, nesse momento, não há culpa nem da casa de show, nem do artista, nem da agência intermediadora, nem sua que comprou. É algo alheio à normalidade. Estamos em um momento de calamidade pública, de caos, onde a paralisação é geral, onde não se pode ter aglomeração, ou seja, se tem um isolamento social, e é um isolamento social que a origem dele é por questão de saúde pública. Então não é de interesse, não é a perda, enfim, a falta do interesse de nenhuma das partes. Então não se aplica nesse momento questões de perdas e danos aí nessa estipulação, na promessa de fato de terceiro. Mas fora desse momento aí de Covid, enfim, o normal, qual é o normal da promessa de fato de terceiro? Vamos lá. Se afigura a questão do fiador. Todos já devem ter tido dentro, enfim, ou vivenciado, ou ouvido falar, a conjectura do fiador. Caso não tenham, passo a dizer. O que é o fiador? O fiador, ele se remonta, ele coloca uma roupagem de garantidor. O fiador, ele se remonta e coloca uma roupagem de garantidor. Ou seja, o fiador está prometendo que caso aquele que está pactuando com outra pessoa, e aí vamos usar aqui um contrato de locação, André está locando o imóvel de Bruno. André está locando o imóvel de Bruno. André está locando o imóvel de Bruno. Quem está pactuando? André e Bruno. André e Bruno. A figura do fiador é aquele terceiro que aparece e promete. O terceiro que aparece e promete que caso o André não venha adimplir com o contrato com o Bruno, ele terceiro, irá então arcar com os prejuízos, arcar com o pagamento. Essa é a figura do fiador. Então, para o aluno gravar aí, enfim, a figura da promessa do fato terceiro é aquele, então, que se assemelha à conjectura do fiador, porque a obrigação recairá sobre ele caso não haja o cumprimento. Legal?
mas muita atenção a isso, porque existe uma ressalva em relação a isso, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, aquele que promete fato de terceiro, ele se assemelha ao fiador, porque ele está prometendo que o terceiro vai cumprir. Se o terceiro não cumprir, ele está ali para matar no peito e responder por perdas e danos e por realizar o cumprimento. Mas pensem comigo, e aí falando em casas de shows, em Roberto Carlos, vamos falar agora de Wesley Safadão, cantor Wesley Safadão. Pensem comigo se ele é convidado para fazer um show em Caçapava. Pensem Wesley Safadão fazendo um show na cidade aqui de Caçapava. E aí a empresa, enfim, contrata o Wesley Safadão, colhe a anuência prévia dele. O Wesley Safadão promete que estará em Caçapava numa data X após o coronavírus. Essa mesma agência vincula com uma casa de shows, enfim. Coronavírus acaba. Chega o dia do show de Wesley Safadão em Caçapava e o cantor não aparece em Caçapava. Quem estipulou, quem prometeu foi a agência XYZ, inventando aqui uma agência fictícia. A agência XYZ prometeu que ele estaria lá, fez uma promessa de fato de terceiro, que apresentaria aquele respectivo cantor, colhendo do cantor a prévia anuência. Nesse caso, pensem comigo, seria justo cair todo o ônus sobre a respectiva agência de shows? Me parece que não. E assim o legislador do Código Civil também entendeu. Em termos com o artigo 440, que eu vou ler para vocês, diz o seguinte: nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação. Muita atenção no que está entre vírgulas, muita atenção. Se este, depois de ter se obrigado. Na conjectura do nosso exemplo, não haveria então nada a ser responsabilizado a agência XYZ caso já houvesse um comprometimento prévio de concordância, onde o Wesley Safadão estaria aí obrigado e ele por si só faltasse a apresentação. Então o artigo 440 ele tira o ônus da desculpa, ele tira o ônus, ele tira a obrigação daquele que prometeu o fato em face de terceiro. Se aquele terceiro já foi ouvido e já existe um documento assinado, enfim, ou ele já publicou na mídia, já fez um vídeo de apresentação de que ele estaria ali efetivamente naquele evento, naquela apresentação. Ou seja, isso vai ilidir, vai retirar a responsabilidade daquele terceiro que prometeu, porque houve o quê? Uma anuência, uma concordância do próprio terceiro, certo? Aí deixou de ser promessa por fato do terceiro, é isso que diz o 440. Ou seja, deixou o ônus, está ilidido, deixou o ônus ser daquele que prometeu, porque o próprio terceiro assinou um documento que iria, o próprio terceiro se comprometeu, o próprio terceiro fez um vídeo dizendo que iria. Essa é a máxima do 440, mas essa é a exceção. A regra é que na promessa de fato do terceiro, o ônus recai por aquele que prometeu. E essa é a máxima aí do parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato de ser praticado, e desde que pelo regime de casamento a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. Muita atenção nisso, nessa indicativa, o que eu acabei de ler foi o parágrafo único do 439, porque o caput do 439 diz: aquele que tiver prometido fato do terceiro responderá por perdas e danos quando este não executar. Vamos só fechar do Wesley Safadão e já entro no parágrafo único para fechar concatenado aqui. Então, caso a agência XYZ tivesse fechado com a casa de show e prometido que iria trazer o Wesley Safadão, que é o terceiro, ou seja, uma promessa da agência XYZ, e o Wesley Safadão não comparecesse
no dia do evento, responsabilidade da agência XYZ, porque ela prometeu em face disso. Legal? Beleza. Qual é a ressalva do parágrafo único? Então, vimos o 440, se o terceiro aparece, a responsabilidade é retirada do promitente. Se o terceiro não aparece, perdas e danos em face do promitente, daquele que prometeu. O terceiro está tranquilo também, nada vai questionar, porque não foi aí alçado. Alguém prometeu, pense, alguém prometendo que você irá comparecer no lugar e você não comparece. Claro que você não comparece. Não foi você que se comprometeu, certo? Não foi você que anuiu e fechou um contrato. Você vai se você quiser, beleza? Mas há uma ressalva aí em relação a essa questão de culpa, de perdas e danos, quando existe uma relação de casamento, de união estável, enfim, que veio incutida aí no parágrafo único do 439. Bom, o parágrafo único aí do 439, ele traz disciplinado quando falar-se do cônjuge, aquele promitente, na verdade, ele promete em nome do seu companheiro, em nome da sua companheira, do seu cônjuge. Aí não tem a respectiva indenização, certo? Em face do regime de casamento a ser cumprido e desde que haja anuência prévia, ou seja, não há então a responsabilidade do promitente. O parágrafo único ele rebate aí a questão obrigacional do promitente em face de qualquer terceiro, que é a máxima do caput do 439, diferindo, ou seja, quando esse terceiro na verdade é seu cônjuge, seu companheiro, e aí com a prévia anuência desse inexiste essa indenização. Porque a indenização, inclusive, volto a dizer do 439, vamos voltar ao caso do Wesley Safadão. O próprio Wesley Safadão poderia também ingressar com uma ação de danos morais em face da agência XYZ, que prometeu que ele iria e não comunicou ele, no nosso caso do segundo exemplo, certo? A imagem dele ficou abalada naquela região, porque vai explicar para aquele que comprou o convite do show, enfim, que a culpa foi da agência específica, que o Wesley sequer sabia do show, certo? Então, existe aí essa máxima, essa problemática de que a agência que vinculou sofrerá uma dupla ação, tanto do cantor, que ela prometeu, quanto daqueles que foram prejudicados, enfim, por não terem esse respectivo cantor aí na data do evento, certo? Então, caráter obrigacional aí em face de terceiro tem essas duas vertentes, certo? Bom, essa é a segunda tomada da aula, então, acerca da promessa de fato de terceiro. Por fim, na terceira tomada da aula, eu gostaria de relembrar aí com vocês que todo contrato ele depende de manifestação de vontade espontânea, em face de uma proposta, ou seja, a proposta tem que ser emanada de forma espontânea, e do outro lado tem que haver uma aceitação. Então, dentro do pacta sunt servanda, muita atenção, as partes têm que estar pactuando de forma livre, de forma espontânea, e tem que ter o respectivo aceite. Lembrem lá na formação dos contratos, enfim, vocês fizeram aí a leitura de textos específicos, perpassamos por proposta, a proposta tem que ser espontânea, tem que ser livre de vícios, essa é uma primeira ponto, uma primeira temática para a formação dos contratos. Então, a manifestação da vontade é a máxima. As partes que querem pactuar, ela tem que manifestar a sua vontade. Elas manifestam a sua vontade por meio de uma proposta, certo? Dessa proposta tem que ter o aceite. E desse aceite, onde é considerado aí o local do contrato, aonde ele for pactuado. Então, deixa eu ver aqui se eu coloco com vocês mais algum artigo bacana aqui. Deixa de ser obrigatória proposta. O artigo 427, que fala da proposta, era isso que eu queria falar com vocês. A proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou da circunstância do caso. Então, a proposta ali indicada, que vai, na verdade, trazer a manifestação da vontade, ou seja, a proposta em si é o documento que emana, que põe para fora a manifestação da vontade. A partir do momento que se tem a proposta,
ela deve ser cumprida, certo? Então já gera perdas e danos sobre aí o caráter da proposta, se no contrário não seguir o que está determinado dela. Porque existe a proposta, aí você faz a aceitação da proposta e depois a proposta é retirada, não é crível isso. Então a manifestação da vontade emanada por meio da proposta perpassa pelo aceite e aí há a vinculação contratual. Aí estamos dentro da formação dos contratos. Legal? Dentro da formação dos contratos, o local onde ele é assinado, o local onde estará realizada a prestação de serviço, não precisa ser o mesmo local, mas tem que estar descrito no contrato, certo? Então há aonde o contrato foi assinado e aonde esse contrato será cumprido, dependendo da obrigação ali que for firmada. Lembrando que no próximo semestre, enfim, que aí é o Direito Civil 5, vocês vão estar no 6º semestre, Direito Civil 5, vão ver os contratos em espécie. Aí vai ser aplicado a todos os contratos essa formação contratual, essa estipulação de terceiro, as noções gerais, os princípios contratuais, interpretações, classificação, elas são todas destinadas e incluídas em cada contrato por espécie fechadinho, tá bom? Gente, tô com vocês aí nas aulas telepresenciais aqui com essa troca. Pelo avanço aí vejo que essa onda do coronavírus vai seguir aí mais um tempo, então vou ter que adaptar os nossos trabalhos, que seriam prova oral e chamada oral. Nas próximas aulas aí eu já trago uma nova diretriz de trabalho. As aulas são publicadas no meu canal do YouTube. Desse canal do YouTube eu alimento o sistema EVA de vocês, sem prejuízo eu mando no WhatsApp do representante de sala, enfim, da representante de sala para ela ou ele passar aí para vocês, certo? Nessa dinâmica, nesse nosso encontro aí telepresencial, adianto também que eventuais dúvidas é aberto um campo de chat com essa aula dentro do EVA, então tem o link da aula e tem o chat, onde você, aluno, pode realizar perguntas acerca da aula, acerca de eventuais dúvidas. No momento da aula, que a nossa aula aí é sempre às quintas-feiras, aqui na parte da manhã, enfim, no horário das 9h30 até as 11h10, eu estou logado no sistema EVA, estou na página de vocês, eu fico lá das 9h30 às 11h10, todas as quintas-feiras, ligado ali, para caso haja alguma dúvida de vocês, a gente trocar nessa onda online, na verdade ao vivo, enfim, as dúvidas respectivas através das aulas. Adianto que essas aulas, enfim, foi uma votação da sala, enfim, porque as aulas via programa Zoom, Teams, enfim, nem todos os alunos tinham aí uma boa conexão e assim com a aula gravada e disponibilizada pontualmente, conteúdo programático por conteúdo programático, estando online no sistema aí no horário de aula, para eventuais dúvidas, isso proporciona aí uma adequação, uma interação, inclusive um alcance aí maior dos alunos, enfim, para poder assistir a aula, rever a aula depois com tranquilidade, certo? Bom, então com isso eu declaro encerrado aqui o nosso encontro. Perpassamos no tópico 4 e tópico 5 na aula de hoje aí, sobre estipulação em favor do terceiro e promessa de fato do terceiro. Deem uma lida no Código Civil do artigo 436 até o artigo 440, então 36, 37, 38, 39 e 40. São 5 artigos aí que o aluno deve ler com a temática e o fechamento dessa aula. Para avançarmos aí na próxima aula, falaremos do tópico 6, vícios redibitórios, certo? E aí vou estar também disponível na quinta-feira da semana que vem, que é dia 16, das 9h30 às 11h10, ali no sistema EVA, tanto para sanar as dúvidas aí das aulas de vícios redibitórios, enfim, estipulação em favor do terceiro, promessa de fato do terceiro, que foi a aula de hoje, tá bom? Bom, grande abraço, tô com saudades de vocês,
Vamos passar nesse momento por essa crise, por esse isolamento social necessário. Apenas aqueles que são dos serviços essenciais saiam da residência. Você, aí na medida do possível, consegue ficar na sua casa. Vamos permanecer um pouquinho mais de força. E é isso. Grande abraço a todos. Tudo de bom. Vamos lá. Muito estudo. 5º semestre, Direito Unital. Grande abraço.